Olá! Bem-vindo, João, Rodrigo! Que legal, tanta gente! Muito obrigada, pessoal, por vocês estarem dedicando o tempo de vocês para estarem aqui comigo hoje. Denise, obrigada! Kátia, bem-vinda! À medida que vocês forem chegando, vão colocando aí no chat de onde vocês são, para eu saber um pouco mais de vocês. Uau, Portugal, Rio de Janeiro, que bacana! Muita gente de São Paulo, tem gente do Brasil inteiro, que show! Sejam todos muito bem-vindos. O conteúdo que eu vou apresentar foi preparado com muito carinho e está bem bacana. Eu tenho certeza que vocês irão gostar e aproveitar bastante o que eu vou mostrar hoje aqui. Eu vou apresentar os 10 pilares essenciais para educar filhos. São pilares que servem tanto para os pais que estão apenas começando a jornada, quanto para aqueles cujos filhos já estão na adolescência. Tanto para os que se julgam bons pais, quanto para aqueles que se sentem perdidos e acham que precisam de ajuda. Também são úteis para as pessoas que trabalham com crianças, como professores, avós, treinadores, conselheiros. A minha contribuição é ajudar seus filhos a serem bem-sucedidos na vida em todos os sentidos. Eu não posso garantir que, se você seguir os pilares que apresentarei nesta palestra, seus filhos jamais terão problema. Para dizer a verdade, eu não confiaria em ninguém que fizesse tal promessa. Mas o que eu posso garantir é que as crianças, educadas segundo os 10 pilares, se mostram muito mais propensas a desenvolver hábitos saudáveis do que as crianças educadas de outra forma. Esta não é uma opinião, é um fato corroborado por muitas evidências fortes, observadas durante a minha experiência clínica. Ao final da palestra, eu irei revelar uma dica de ouro para vocês estabelecerem limites com os seus filhos imediatamente. Uma única frase que faz parar a birra de qualquer criança. Então, continue assistindo, porque aplicando o que eu irei revelar agora, vocês observarão uma transformação no comportamento do seu filho, imediatamente. Se você está achando que é bom demais para ser verdade, eu não tiro a sua razão. Eu também ficaria desconfiada a princípio se eu mesma não tivesse visto os resultados com a minha filha e com milhares de outros pais que eu já orientei em toda a minha carreira como psicóloga. Bem-vindo, pessoal de Belém! Porto Alegre, que legal! Vamos lá então. Eu não irei interagir muito no chat porque eu tenho bastante conteúdo e eu programei para entregar todo ele para vocês em 30 a 40 minutos. E eu quero respeitar muito o tempo de vocês. O tempo que vocês estão dedicando para estarem aqui comigo, aprendendo comigo. Eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizá-los por vocês se permitirem a buscar mais conhecimento em prol da educação dos seus filhos e da sua família. Vocês já são pessoas diferenciadas e comprometidas com o futuro delas, por estarem aqui em busca de mais conhecimento neste exato momento. Talvez algumas pessoas não me conheçam, então deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. A partir de agora estarei dividindo minha tela com vocês e seria legal vocês desligarem os celulares, os atrapalhadores de foco como WhatsApp, Facebook, para que vocês possam se concentrar no conteúdo que eu irei passar e tirarem o maior proveito possível. Então, eu sou Márcia Girardi, sou mãe, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental infantil, coach de pais e há mais de 20 anos trabalho com atendimento psicoterapêutico. Durante este período, me especializei em mediação familiar e treinamento de pais,
resgatando o convívio positivo de diversas famílias através da aplicação na prática do método desenvolvido por mim que se chama Mentoria de Pais, cuja missão é promover a excelência no relacionamento entre pais e filhos. Eu também desenvolvo processos de coaching para pais de forma presencial e online. Ministro palestras e faço consultoria e treinamentos em todo o Brasil. Por falar em palestra, eu quero mandar um abraço para o pessoal de Salvador, onde fiz a palestra Colocando Limites na Infância e na Adolescência. O pessoal de Floripa também, onde eu estive trabalhando com um grupo de pais, foi incrível. Um super abraço para vocês. Bom, se você é do tipo que espera um milagre para mudar o comportamento e as atitudes do seu filho, então essa palestra não é para você. No entanto, se você procura um método que realmente funcione, um método que fará uma transformação na sua vida e na vida da sua família, então é com você que eu quero falar. Esta palestra é para pais, pais substitutos, professores e também para quem não é nenhum destes, mas tem interesse em aprender e saber mais sobre o maravilhoso universo de pais e filhos. Você deve aplicar as técnicas e conhecimentos que você aprender aqui no seu dia a dia e tenho certeza que farão uma transformação na vida de vocês. Só deixa eu saber aqui se tem muitos pais assistindo. Respondam aí no chat e coloquem a idade dos filhos para que eu tenha uma ideia com quem estou falando, ok, pessoal? Tá bom. Bem, vamos lá, gente. O nosso tema de hoje é 10 pilares essenciais para educar bem os filhos. Olhem só, eu quero que esta aula seja uma experiência super bacana para você e para tornar esta experiência mais enriquecedora, eu trouxe uma ferramenta muito legal e eu irei dividi-la com vocês. Eu fiz esta roda para ficar mais fácil você entender tudo o que você precisa aprender para educar seus filhos de maneira assertiva e positiva. Então, é a junção de todas estas ações que irá te conduzir ao resultado desejado. Nesta roda, você encontrará todos os 10 pilares que eu irei abordar. E você deverá se avaliar com uma nota entre 0 e 10, de acordo com seu comportamento no respectivo assunto. Para você entender se tiver algum assunto com nota baixa ou mediana, será nele que você precisará colocar sua energia e atenção. Esta roda, então, irá funcionar como uma bússola para que você possa medir suas ações. Ela te dará uma direção para você saber onde precisa colocar seu foco para que você alcance o resultado que você deseja. Se você tiver aí um caderno e uma caneta, faça uma roda igual em forma de pizza e divide ela em 10 partes. E à medida que eu for apresentando os pilares, você vai respondendo com nota, preenchendo, com nota entre 0 e 10 para cada pilar abordado, ok? Você estará assim se autoavaliando com esta nota, mas você só responda depois que eu explanar o pilar correspondente, certo? No pilar 1, falaremos sobre ser exemplo. No pilar 2, como expressar amor. No 3, como interagir. No pilar 4, abordaremos as características únicas. No 5, autonomia. No 6, falaremos sobre ser consistente. No pilar 7, a respeito das punições. No 8, falaremos sobre respeito. No 9, sobre as decisões. E no pilar 10, sobre as regras e limites. Então, o primeiro pilar. O exemplo dos pais é fundamental e por isso você precisa agir de maneira consciente, sabendo que você é o modelo deles. Aqueles pais que, quando convocados a tomar uma decisão importante sobre algum assunto ou situação, a tomam de forma inconsciente e impulsiva, sem refletir sobre as consequências que poderão resultar daquela ação, estarão educando seu filho de forma mais precária do que aqueles pais que analisam e pensam antes de tomar uma determinada decisão. Para tomar uma decisão consciente sobre a maneira mais adequada e assertiva de criarem os filhos, os pais devem estudar e entender estes princípios básicos.
Os genes não tiram a importância dos pais. O que eu quero dizer com isso é que não é porque uma criança tem um gene específico podendo levá-la a desenvolver uma tendência para agressividade ou timidez, por exemplo, que ela tenha que crescer assim. A genética pode sim influenciar em um tipo de comportamento específico, mas a influência dos pais na educação desta criança poderá moldar sua personalidade. Tudo isso dependerá da influência e da maneira que educarem seus filhos. As crianças aprendem observando. Você já deve ter percebido que é uma tendência natural das crianças copiarem tudo que os pais fazem, principalmente quando os adultos são os pais. Uma maneira que os filhos utilizam para entender o mundo é observar a reação dos pais diante de diferentes situações, sejam boas ou ruins. A criança observa a reação dos pais e, ao passarem por situações semelhantes, utilizam essa referência para agir. As crianças também se espelham em outras pessoas, mas até pouco antes da adolescência, o ponto de referência das crianças são os pais, assimilando para si mesmos defeitos e qualidades deles. Mesmo quando achar que a criança não está distraída, tome cuidado com seu comportamento, pois elas prestam atenção absolutamente em tudo ao redor delas. Como lidar com as influências externas? Muita gente se pergunta o que fazer. Apesar dos pais serem a principal influência para os filhos, ainda existem outras fontes como amigos, programas de TV e colegas. E apesar destes meios externos exercerem uma grande influência sobre as crianças, a última coisa que os pais devem fazer é lamentar ou responsabilizar esses meios como má influência, pois se isso acontece é porque são pouco supervisionadas. E neste caso, o melhor a fazer será supervisioná-los mais de perto e conversar a respeito do que você está percebendo e com o que você não está concordando. Não se culpe quando achar que fez ou agiu de forma errada com seus filhos, pois um erro solitário, isolado, não irá alterar o relacionamento e a influência que você tem sobre eles. Apenas tenha cuidado para não repetir o erro diversas vezes. Preste atenção nos seus pontos fracos e quais os momentos ou situações em que você perde a paciência com mais facilidade ou aqueles em que você se desliga do mundo e não dá muita importância para o que seus filhos estão fazendo. E tente então achar soluções para evitar que isso aconteça na presença deles reiteradas vezes. Aqui vai um lembrete. Sempre que reconhecer estar errado, não esconda isso de seus filhos ou do companheiro ou de qualquer pessoa. Se desculpe sempre que perceber este comportamento, pois eles aprenderão a ter respeito e a reconhecerem seus erros também. Então, sobre ser exemplo, eu quero que você coloque aí de 0 a 10 que nota você se avaliou neste primeiro pilar. Você tem sido um bom exemplo para os seus filhos? Anota aí. O segundo pilar é expressando amor. Às vezes, alguns pais me perguntam: Márcia, será que é possível estragar uma criança com muito amor? Muitos pais acham que mimar é encher a criança de brinquedos ou também outras coisas materiais. Mas pode ter certeza de que não existe maior nem melhor mimo que o amor e o carinho dos pais. E o melhor, isso é muito mais. Mesmo dizendo a seus filhos todos os dias que os amam, eles nunca se tornarão crianças mimadas. Já se foi o tempo em que se achava que privar a criança de amor poderia ajudar no desenvolvimento de sua personalidade e torná-la menos frágil. Na realidade, é o contrário, pois se elas se sentirem amadas, crescerão mais confiantes e sem medo das dificuldades. Não há nada de errado em presentear os filhos, mas isso não deve ser feito de forma a substituir o amor ou a atenção, pois estaríamos os enganando e a nós mesmos. Gente, uma coisa importante é que você deve expressar amor fisicamente.
Então, sempre que possível, demonstre seu amor através de gestos, sejam eles carícias, abraços, beijos. Os benefícios do toque são inúmeros em qualquer idade. E principalmente nos bebês, ajudam inclusive no desenvolvimento tanto físico quanto imunológico e também estimulam o desenvolvimento do cérebro. O contato físico também fortalece o vínculo dos pais com seus filhos. Mesmo quando maiores, as crianças necessitam de demonstrações de carinho. Porém, preste atenção para fazer essas manifestações de forma mais discreta, pois elas podem se sentir constrangidas quando junto de outras pessoas. Haverá casos em que será necessário demonstrar carinho aos filhos em lugares mais reservados e, às vezes, entender quando a criança rejeitar alguma manifestação pública de carinho. Um adolescente talvez não admita um abraço em um local público, mas isso, em hipótese alguma, significa que ele precise menos de carinho, pois abraçar e beijar seus filhos adolescentes é importante para o desenvolvimento deles também. Na realidade, receber amor e atenção é importante em qualquer fase da vida. Elogie sempre as conquistas dos seus filhos. Valorize todas as conquistas dos seus filhos, desde as mais simples até as mais complicadas, pois isso os motivarão sempre para buscarem alcançarem os seus objetivos e a nunca desistirem. Você deve definir a forma pela qual você vai elogiá-lo, para que ele não pense que você o ama apenas quando conquista algo ou se vai bem em alguma coisa. Sempre lembre a ele que, com dedicação, ele poderá se destacar em qualquer área que quiser. E se você quiser comparar o desempenho do filho com alguma atividade, compare com o desenvolvimento anterior dele mesmo, mas nunca com o de outra pessoa, para mantê-lo sempre estimulado e motivado e consciente das suas próprias potencialidades. Quando seus filhos estiverem maiores e vierem a ter algumas derrotas, não tente diminuir ou minimizar os erros deles com elogios e sim, aproveite para fazer uma análise juntamente com ele de onde errou para que possa fazer melhor na próxima vez. Assim, você estará satisfazendo as necessidades emocionais da criança. E fazendo isso, os pais estarão contribuindo com seu desenvolvimento emocional. E é importante que os pais estejam sempre presentes no dia a dia dos filhos, a fim de ampará-los em todas as necessidades, aqui eu saliento, e não os desejos. Durante a primeira infância, as crianças se sentem mais independentes, por isso é importante que os pais as permitam tomar o comando de algumas situações. Já na segunda infância, a criança está no meio escolar e procura descobrir o mundo fora do aconchego do lar, cabendo aos pais permitir que a criança se sinta e haja um pouco mais responsável e autonomamente. Nos primeiros anos do ensino fundamental, a criança tem a necessidade de realizar diversas outras atividades e é de fundamental importância que os pais as ajudem a ser mais capazes. Na adolescência, os jovens voltam a buscar independência, mas agora com suas próprias opiniões a respeito das coisas que acontecem ao seu redor, e os pais devem ajudá-los e incentivá-los a serem realmente mais independentes. Ao final da adolescência, todas as necessidades emocionais vêm à tona novamente, e os pais têm o papel de ajudar esse adolescente a descobrir o que ele é e como podem ajudá-lo a se compreender melhor. Uma dica: faça da sua casa um lar, um lugar onde seja possível se refugiar e relaxar, um lugar seguro. Não leve o estresse do trabalho para casa e nem preocupe as crianças ou adolescentes com problemas que fazem parte da vida adulta, como desastres e crises financeiras. No entanto, se os seus filhos forem um pouco mais velhos, pergunte se eles estão interessados em saber o que está acontecendo de relevante no núcleo familiar. E se este for o caso, então converse com ele. E neste pilar, pessoal, de expressão de amor, de 0 a 10, qual foi sua nota?
E aí, pais, vocês estão conseguindo me acompanhar? Estão se autoavaliando? Se tiverem qualquer dúvida, ao final responderei, tá? Neste terceiro pilar, falaremos sobre a interação com seus filhos, ou seja, participar da vida deles. Eu vou fazer algumas perguntinhas que vocês vão se respondendo aí mentalmente mesmo, né? Mas que são importantes assim para ver o conhecimento que vocês têm a respeito deles, da vida deles. Você sabe o nome de todos os professores dos seus filhos? Você sabe quem são seus melhores amigos? Você sabe o que eles estão estudando na escola? Você sabe que livro eles estão lendo ou se eles estão lendo algum livro? Você sabe o nome de seus atletas, celebridades, músicas e filmes favoritos? Se sua filha é uma adolescente ou filho, você sabe o que faz depois da escola, de noite ou nos finais de semana? Se seus filhos recebem mesada ou salário, você sabe como eles gastam o dinheiro? Você sabe se seus filhos estão alegres ou tristes, ansiosos ou despreocupados, se são populares ou solitários? Pois é, saber responder a todas essas perguntas é essencial para se envolver na vida deles. A constante participação dos pais na vida dos filhos contribui para o desenvolvimento da criança, deixando-a mais responsável e evitando que ela se envolva com coisas erradas. É necessário que os pais estejam sempre abertos para conversar com seus filhos, pois eles podem não responder algumas perguntas que lhes são feitas na hora sobre o que estão fazendo ou o que estão sentindo, mas pode ter certeza que posteriormente, num momento qualquer, a criança ou o adolescente poderá vir a se comunicar com os pais sobre algo que aconteceu com ela. E isso em decorrência da segurança que ela sente em perceber que você está se importando e querendo saber e acompanhar a vida dela. Outra coisa importante é a participação na vida escolar deles, pois participar das atividades da criança na escola e fora dela é muito importante. Por isso, sempre que possível, vá com seu filho a um passeio, a uma competição de futebol ou outro esporte que ele esteja competindo ou qualquer outra atividade do qual ele esteja participando. Pois ter um filho e criá-lo com responsabilidade, dando carinho e atenção, não impede que você possa trabalhar ou trabalhar fora. A única coisa que deve observar e deve ter cuidado é escolher com quem e onde deixará o seu filho e com quem ele estará passando o tempo dele longe de você. Deverá prestar atenção para não passar toda a responsabilidade de pais para outros cuidadores, no caso de crianças menores, ou até mesmo passar esses cuidados para a escola, e deve estar consciente de que de uma hora ou outra será necessário que você abra mão de algo importante, mesmo que do trabalho, para atender seus filhos. Você deve ter um horário especial também, onde seu filho ou filhos se sintam únicos e especiais para você. Um horário onde você vai ser exclusiva deles. E o que significa um horário especial? Significa que não importa a quantidade do tempo que os pais passam com os filhos, mas a qualidade deste tempo. Pois é a qualidade deste tempo que fará dele um horário especial. O fato de alguns pais não terem a possibilidade de conviver muito, não darem muito do seu tempo, do seu dia com seus filhos, às vezes os faz pensar que quando estiverem junto com eles, os devem estimular somente com atividades educativas e cobranças. Mas pais e filhos precisam também se divertir juntos. Aproveite este horário especial, então, para se divertir com seu filho, para relaxar, trocar carinho e fazê-lo sentir o amor que você tem por ele. Isso, com certeza, vale muito a pena. Então, esqueça tudo o que estava fazendo e dedique toda a sua atenção a eles. Crie atividades em que vocês possam interagir e sair um pouco da rotina, como um passeio de bicicleta, uma partidinha de videogame, um jogo de tabuleiro, ou um passeio, uma leitura em conjunto, ou conversar sobre um determinado assunto leve e sem estresse.
Quando o seu filho vier te dizer algo, ouça atentamente o que ele quer lhe dizer. Demonstre interesse legítimo pelos assuntos dele. Faça desses momentos tempos verdadeiramente especiais. Faça com que o seu filho queira falar com você, procurar você para interagir. E mesmo que pareça que tirar esse tempo para dedicar aos filhos possa ser um pouco complicado, eu volto a repetir, vale muito a pena. Então, demonstre interesse pelas atividades do seu filho. Todos os pais gostam de demonstrar seus gostos e interesses a seus filhos, mas se interessar pelas atividades deles também é um ponto positivo para a interação entre vocês. É preciso ter a mesma paciência com as atividades que nossos filhos escolhem, assim como nós queremos que eles tenham paciência com as atividades que propomos a eles. Deve sempre ser uma troca, com respeito. Então, aprenda a se interessar e a demonstrar interesse genuíno pelas coisas que eles gostam, seja música, jogos, filmes, atividades esportivas ou culturais, o modo de se vestir, etc. A importância da participação na escola, dos pais na vida escolar, na escola de seus filhos, é importante porque é na escola que ele mais interage. E acompanhando todos os passos da criança ou adolescente, os pais terão como saber o desempenho do filho em todos os aspectos. As crianças, elas valorizam o que é valorizado pelos pais. Por isso, se elas perceberem que seus pais estão interessados pelo seu estudo, passarão a dar mais valor a ele também. Além disso, os professores dos seus filhos, ao perceberem o seu interesse pelo desempenho deles na escola, saberão valorizá-los como bons pais e sempre que precisarem de informações sobre algo relacionado à escola ou ao desempenho do seu filho neste meio, os professores terão prazer em te ajudar. Ajude seus filhos com os deveres de casa, mas não se esqueça que ajudar não é fazer por eles, e sim ajudá-los a alcançar seus objetivos. Então, à medida que vão ficando mais velhos, essa ajuda deverá diminuir, pois é preciso que assumam suas responsabilidades sozinhos, mas sempre se certifique se eles têm deveres de casa para fazerem e se já os concluíram. Isso vai mostrar que vocês se importam com eles. Não basta somente dizer a seus filhos que a escola é importante, é necessário participar da vida escolar junto com ele. Mas procure não se intrometer demais. É uma tendência natural de todos os pais de quererem proteger seus filhos. Mas este excesso de proteção pode prejudicar o desenvolvimento deles. Por isso, a necessidade de deixar que as crianças, à medida que crescem, assumam as responsabilidades sobre a própria vida. Isso não quer dizer de forma alguma que os pais não devem mais se importar com o que os filhos fazem, pois ainda têm o dever de se manterem informados sobre tudo o que está acontecendo e, se necessário, expor sua opinião e dar os limites necessários. Se seu filho tem capacidade de resolver determinados problemas sozinhos, e se sente melhor e aprende com isso, e se você vê os erros de seu filho como uma oportunidade de crescimento pessoal, significa que você não precisa se intrometer excessivamente na vida dele. Aliás, autonomia é algo que deve ser ensinado desde pequeno. Então, de 0 a 10, que nota você se avalia nesse terceiro pilar? O quarto pilar, vamos falar sobre respeitar as características de cada filho e adaptar o modo de tratar cada um de maneira diferente. Adapte seu modo de tratar seu filho às características dele, pois cada ser tem suas próprias características. Acompanhe o desenvolvimento dos seus filhos e, à medida que crescerem, seus filhos passarão a se interessar por coisas diferentes e a depender cada vez menos dos pais, mas continuarão dependentes de influência e orientações. Por isso, os pais devem se adaptar a cada novo estágio do desenvolvimento.
A melhor maneira de se adaptar ao desenvolvimento dos filhos é pesquisar e estudar sobre as etapas do desenvolvimento, conversar com outros pais e etc. Assim, você se sentirá apto a resolver qualquer problema ou se sairá bem de qualquer situação referente a determinada fase. É importante também saber que as crianças e os adolescentes não passam somente por mudanças físicas. Eles também mudam sua forma de pensar e agir. Por isso, a necessidade de aprender maneiras de tratá-los adequadamente em cada fase da vida. Aprender sobre cada fase do desenvolvimento do seu filho o ajudará a entender os problemas e as dificuldades que cada uma, e com certeza todas elas, servirão de aprendizado para o futuro. Por isso, a importância da presença e consciência dos pais na vida dos filhos. Ajuste a sua orientação ao temperamento de cada filho. Cada criança possui um temperamento diferente da outra. Então, se você possui 2 filhos, não será possível educar os 2 com as mesmas atitudes, pois cada uma necessitará de uma atenção diferenciada. Por isso, não tente mudar o temperamento de um filho para que ele se torne igual ao outro, até porque temperamento não se modifica. Com paciência, ajude cada um a enfrentar suas dificuldades e a descobrir suas habilidades. Cada um de seus filhos é um ser único. Então, os pais devem entender que todo ser humano é diferente um do outro. Cada um tem sua própria forma de pensar e agir e interagir no mundo. Os princípios básicos para educar as crianças, por mais diferentes que elas sejam, deverá sempre ser o mesmo, mas deveremos ajustá-los a cada um para que tenham um melhor desenvolvimento. Os pais também precisam entender que haverá momentos em que deverão tratar seus filhos de forma individual, para que cada um possa se adaptar ao ambiente de maneira que se sinta melhor, mesmo que para isso seja necessário matricular cada filho em uma escola diferente, colocá-los em atividades ou esportes distintos. Seja paciente nos períodos de transição, pois no decorrer do tempo em que a criança amadurece, ela pode se desenvolver mais rápida ou mais lentamente. Além do desenvolvimento físico, a criança também passa pelo desenvolvimento psicológico. E o desenvolvimento psicológico pode acontecer da criança se contradizer em alguns momentos, como por exemplo, num dia dizer uma coisa ou ter uma atitude determinada e no outro dia mudar sua opinião ou ter uma atitude completamente diferente da que vinha tendo. E essa situação, muitas vezes, pode deixar os pais frustrados ou até mesmo preocupados, mas é importante ter paciência durante esse período de transição, pois isso não irá durar para sempre. Ocorreram muitas mudanças na função de pai e de mãe. E haverá um momento durante o desenvolvimento dos filhos que quem deverá mudar será os pais. Essa mudança será necessária quando os filhos começarem a querer se virar sozinhos e surgirem novas pessoas importantes na vida deles, como professores, namorados, amigos, etc. Os pais acostumados a ter os filhos sob sua proteção deverão, por mais difícil que isso possa ser para alguns, dar este espaço para que eles possam tomar suas próprias iniciativas e moldar sua personalidade. Então, de 0 a 10, que nota você se avalia neste 4º pilar sobre respeitar as características de cada filho? O 5º pilar é conceder autonomia. Ajudem seus filhos a se tornarem independentes. A necessidade de autonomia é fundamental. Normalmente, chega um determinado momento da vida dos seus filhos que eles irão exigir um pouco de independência e desejarão tomar suas próprias decisões. E isso é super saudável.
e é de fundamental importância a aceitação dos pais por essa escolha, para que possam ter um bom desempenho na função de pai e mãe. No entanto, se entenderem que tal decisão poderá implicar em risco, deverão conversar a respeito e ponderar seu ponto de vista e, se for necessário, estabelecer novas regras e limites. Mas é importante também dar opções de escolha para os seus filhos quando forem fazer um passeio, comer alguma coisa, vestir uma roupa e outras coisas, dependendo da idade de cada um. Dentre as opções que der a seu filho, dê orientações sobre elas antes dele fazer a escolha e o elogie se achar que ele fez a coisa certa. E mesmo se ele se arrepender da escolha, não o repreenda, pois ele estará aprendendo para não repetir o erro novamente. Estará crescendo e se desenvolvendo com isso. Como enfrentar a contestação e a oposição? Se seus filhos andam contestando você ou suas decisões, não fique preocupado. Isso pode ser um indício de que seus filhos estão crescendo e querem cada vez mais ter a capacidade de tomarem suas próprias decisões e terem autonomia. Diante de uma situação de oposição, os pais podem, em alguns casos, baixar a guarda e deixar a situação sobre a responsabilidade dos filhos, pois eles querem essa independência. Mas deve fazer isso sem que o filho pense que o pai está sendo submisso a ele. Conceda a seus filhos um espaço psicológico. É necessário ajudar os filhos a desenvolver um senso de independência, mas impor limites a eles nunca deve deixar de ser feito. Para fazer isso, os filhos devem ter certeza de que os pais estão presentes em sua vida, mas sem os sufocarem. É preciso que os pais deem um espaço para que os filhos possam desenvolver sua autoconfiança. Há momentos difíceis que as crianças preferem ficar isoladas por um momento e tem muitos pais que não aceitam isso. Ficam ansiosos e angustiados, querem resolver, mas os pais devem estar sempre presentes nesses momentos para o caso de a criança buscar suporte, mas deixar que a criança fique isolada e que tenha o seu momento de silêncio, se assim desejar. Não interfira na vida de seus filhos. Seus filhos têm necessidade de decidir as coisas por conta própria. E isso é muito importante para o desenvolvimento de sua individualidade e autonomia. É preciso que os pais deem espaço aos filhos e deixem para intervir somente quando eles se envolverem em uma situação mais complexa ou que envolva perigo. Proteja quando for necessário, mas consinta quando puder. Deixe que seus filhos tomem algumas decisões por conta própria, mas interfira imediatamente se achar que o que ele pretende fazer pode lhe fazer algum mal físico ou moral. Sempre que for necessário privar seu filho de algo que ele deseja fazer, é necessário conversar com ele sobre quais motivos o levou a tomar tal decisão. Então, de 0 a 10, que nota você se avalia neste quinto pilar, sobre autonomia? Neste sexto pilar, vamos falar sobre consistência com seus filhos. Para que a criança se comporte bem no seu dia a dia, é necessário que os pais se mantenham sempre firmes em suas decisões. Se eles estipulam certas regras ou condições aos filhos, não devem mudar de ideia, a menos que tenham uma boa justificativa para isso. Dessa forma, estaremos transformando o bom comportamento em hábito, através da repetição, e essa ação fará com que ela se comporte direito sempre. Outra forma clara de melhorar o comportamento dos filhos é criar uma rotina em casa, estabelecendo horário para a realização dos afazeres do dia a dia, como a hora da refeição, assistir à TV, a hora de dormir e de acordar. Durante os finais de semana, essa rotina pode ser um pouco afrouxada, mas não muito para não dificultar a readaptação à rotina na segunda-feira novamente. Outra coisa que deve ser observado: todos os pais, sejam eles casados ou separados, devem entrar em acordo no que se refere à educação e orientação dos filhos. Um não pode ensinar algo diferente do outro, pois isso deixaria a criança e o adolescente confusos. Para que tudo funcione como você deseja,
Seja consistente, mas sem rigidez. Se seus filhos vêm cumprindo as regras que lhes foram impostas, não há por que, em um momento ou outro, não abrir mão delas para satisfazer seus filhos, ainda mais se isto não for atrapalhar em nada no desenvolvimento dela. Quando perceber que alguma regra imposta não está fazendo surgir efeito no desenvolvimento da criança, os pais devem reconhecer o erro e tentar modificar algo nesta regra, para que sua autoridade fique fortalecida diante dos filhos, pois eles saberão que você impõe regras sensatas e que as monitora. Também identifique os seus pontos inegociáveis e os esclareça para que possam ser respeitados. Diante de tantas regras criadas pelos pais, há aquelas que podem ser transgredidas, entre aspas, de vez em quando, e aquelas que você não abre mão de fazê-la ser cumprida. Este segundo tipo de regra são os pontos que chamamos inegociáveis. É importante você identificar quais são esses pontos, de acordo com a idade de seu filho, pois talvez algo que seja irredutível hoje, quando ele ainda é uma criança, pode não fazer sentido algum quando ele for um adolescente. De 0 a 10, que nota você se avalia neste pilar sobre a consistência com seus filhos? No 7º pilar, nós vamos falar sobre punições. A palavra punição nos remete frequentemente a agressões, mas em hipótese alguma devemos agredir quem quer que seja. O que estamos falando aqui é que é aceitável punir os filhos, mas desde que essa punição não seja violenta, cruel ou atinja verbalmente de forma humilhante. Os pais devem sempre utilizar o método explicativo do diálogo, mostrando à criança o que ela fez de errado e o motivo pelo qual ela não deveria ter cometido tal ato. Mas, infelizmente, em alguns casos, esse método por si só pode não funcionar, sendo necessário a utilização de métodos punitivos. Entre as punições se destacam 2 métodos: a declaração de supremacia, onde os pais demonstrarão que exercem poder sobre os filhos, tendo o direito de lhes aplicar castigos ou retirar alguns privilégios. E a outra forma é utilizando o método da remoção de amor, entre aspas aqui também, onde os pais demonstrarão a decepção que tiveram pela ação dele. É normal ficar com raiva dos filhos em certos momentos, mas antes de aplicar a punição, espere até que você e ele tenham se acalmado. E então, converse sobre o que está acontecendo e as consequências disso. Para a punição ser eficaz, antes de a mesma ser aplicada, os pais devem saber o que aconteceu, se o ato cometido pela criança prejudicou ou pode vir a prejudicar alguém, inclusive a ela mesma. Então, deve sugerir opções para que a criança melhore e não volte a cometer novamente tal comportamento. Definir claramente qual será a punição e se ela será efetiva. Outra maneira correta de punir a criança é fazendo com que ela repare seu erro. Agora, eu preciso esclarecer uma coisa para você, de que é fundamental deixar claro para o filho que você está decepcionado com o comportamento dele e não com ele. Jamais faça uso de castigo físico. O castigo corporal prejudica o desenvolvimento da criança e, por isso, não importa com quanta raiva você esteja, nunca bata em seus filhos. Crianças que são educadas com violência são mais propícias a reproduzirem este tipo de comportamento ao longo da vida. Também, em hipótese alguma, utilize linguagem ofensiva, pois ofender os filhos por algo que tenham feito de errado pode prejudicá-los tanto como o castigo físico, podendo levar a criança a desenvolver distúrbios psicológicos que vão desde a baixa autoestima até a agressão. Quando ofendemos as crianças, além de causar prejuízo no desenvolvimento delas, também não obtemos resultados positivos, pois a criança ficará tão assustada com a atitude dos pais que nem pensará por qual motivo está sendo humilhada.
A humilhação ficará registrada na mente deles como muito maior que o erro cometido e deixará de ser construtiva. De 0 a 10, então, neste pilar, que nota você se avalia? Como você tem agido com relação às punições? Nosso 8º pilar é sobre respeito. Respeite e conquiste respeito. Todos os pais querem que seus filhos lhes respeitem, mas não param para pensar que também é necessário respeitá-los para conquistarem o respeito deles. Em certos momentos podem ocorrer fatos cujos quais seus filhos contestem sobre alguma coisa, e neste momento você pode vir a pensar que eles estão te desrespeitando. Isso nem sempre é verdade. Geralmente, para que nossos filhos nos tratem com respeito, é necessário que os tratemos da mesma forma. Fazendo isso, eles se mostrarão mais dispostos em cooperar com você. E o diálogo é parte importante desse processo, uma vez que muitas crianças sentem falta do diálogo com os pais, e muitos pais deixam de fazer isso por acharem que seus filhos não gostam de conversar com eles. Ao falarmos de diálogo, podemos estar nos referindo a falar ou a conversar. Para os pais, as duas palavras podem significar a mesma coisa, mas para os filhos têm significados diferentes. Quando os pais falam com eles, parecem que estão fazendo um discurso ou dando alguma bronca. Mas quando conversam com eles, se mostram realmente interessados sobre os assuntos deles, pedindo opiniões, auxílios e valorizando essas opiniões. É importante também que vocês, ao fazerem alguma pergunta, a façam de maneira com que a resposta seja aberta e não simplesmente um não ou um sim. Não interrompa seu filho sem necessidade quando ele estiver conversando com você e seja o mais sincero possível com ele, sempre respondendo o que você realmente acha sobre o determinado assunto que estão conversando. Se chegarem a um ponto do diálogo em que a opinião de pais e filhos não coincidir, ao invés de mandá-lo ficar quieto e aceitar o que você está dizendo, o melhor a fazer neste caso é explicar com calma o motivo pelo qual você se manterá firme na sua opinião. Desta maneira, você estará demonstrando a seu filho que vocês podem entrar em acordo sobre algo que discordam sem desrespeitar um ao outro. Deixe seus filhos agirem de acordo com a idade que têm. Isso é super importante de se observar. E é uma boa maneira de demonstrar que respeitam seus filhos, não exigindo que eles pensem ou realizem tarefas que não são compatíveis com sua idade. É importante que os pais deixem seus filhos aproveitarem o agora de suas vidas. Não se preocupe demais obrigando seus filhos a terem atitudes de adultos. Deixe que eles façam o que outras crianças na mesma idade normalmente fazem. Se vocês aproveitarem cada fase da vida de seus filhos, terão menos trabalho em criá-los e sua vida como pais será bem mais divertida e leve. Seus filhos provavelmente se espelharão na forma que você os trata para tratar outras pessoas e interagirem socialmente. Se o tratamento que receberem for de carinho, amor e compreensão, reproduzirão exatamente isso. Pois se você trata seus filhos bem hoje e eles tratarem bem as pessoas amanhã, com certeza conseguirão com mais facilidade fazer amigos, alcançar sucesso na escola, no trabalho, no casamento e como cidadãos do mundo. E este pilar fez sentido para você? Qual foi sua nota aqui? Coloca aí. No 9º pilar, iremos falar sobre regras e decisões e como explicar suas regras e suas decisões aos filhos. Exponha com clareza suas expectativas. Não pense que seus filhos sabem tudo o que você espera que eles façam. É importante que todos os pais expliquem nos mínimos detalhes tudo o que esperam que os filhos façam, evitando assim que você se desaponte com eles. Além de impor uma regra, é necessário também informar aos filhos o porquê desta regra e qual o objetivo que se quer conquistar com o cumprimento dela.
Dependendo da idade da criança, a explicação deverá ser mais sensata ou talvez tenha que ter uma lógica, pois se a criança já tiver mais ou menos uns 12 anos, ela poderá fazer vários questionamentos, coisa que uma criança de 3 ou 4 anos não faria. Se as explicações da regra imposta pelos pais forem bem assimiladas pelos filhos, a probabilidade de que estes a sigam com maior rigor são bem maiores. Por isso, a importância de compreender a maneira de pensar de seus filhos durante cada uma das fases de desenvolvimento deles. Por que eu disse? Muitos pais utilizam essa frase para obrigar seus filhos a realizar determinada tarefa que lhes foi pedida, dando a entender que não existe um bom argumento para o pedido e que eles têm o dever de simplesmente obedecer. Isso pode influenciar a criança a ser submissa a outras pessoas, se sentindo obrigada a fazer tudo o que as pessoas lhe mandarem fazer, como um professor, um colega mais velho de escola e etc. E o pior é que mesmo se o que lhe for mandado for uma coisa absurda, a criança que aprendeu dessa forma poderá fazer sem questionar. Ouça a opinião de seus filhos, pois seus filhos também têm opiniões sobre assuntos determinados, e deixar que eles exponham essas opiniões ajudará a desenvolver a capacidade intelectual deles e fará com que acatem as regras impostas com mais facilidade, se acharem que ela faz sentido. Outra coisa importante é admitir que errou, pois não adianta nada os pais se manterem firmes sobre algo que pensam se eles estiverem errados, simplesmente para manter a autoridade sobre os filhos. Reconhecendo seus erros a seus filhos, você os ajudará a serem mais seguros e maduros. Quando perceber que agiu de forma errada ou estava errado sobre algo que pensava, diga isso aos seus filhos e não deixe que eles percebam seu erro antes de você. Mas é importante que você comente com seus filhos somente erros que os envolvam diretamente e não seus erros do passado ou coisas desse tipo. De 0 a 10, então, que nota você se avalia nesse 9º pilar? Agora entraremos no nosso último pilar, é o 10º pilar, que é sobre as regras e os limites, estabelecendo as regras e colocando limites nos seus filhos. Todas as crianças precisam de regras e de limites. Há pais que pensam que impor regras e limites às crianças pode fazer com que elas se sintam mal, mas é justamente o contrário disso. Impor regras e limites às crianças as fazem sentir mais seguras. Crianças criadas em lares onde há regras e lhes são impostas regras e limites aprendem a se controlar e têm uma maior probabilidade de crescerem com maior responsabilidade sobre seus comportamentos. Seja firme, mas seja justo. Isso é importante de ser sempre lembrado. Ao impor alguma regra para seu filho, poderá acontecer em algum momento que ele se queixará ou se negará a obedecer. Nessa situação, muitos pais relevam a atitude do filho e o deixam fazer o que quer naquele determinado momento. O que esses pais não sabem é que, ao tomarem essa atitude, os filhos pensarão que a referida regra que os pais lhe impuseram e agora estão relevando não tem muita importância e deixarão de cumpri-la em outros momentos também. Para evitar isso, os pais devem ser firmes em suas determinações, mesmo que os filhos fiquem chateados com eles. Afinal, os pais sabem o que é melhor para seus filhos e, se estão impondo determinada regra, é por um bom motivo. A partir do momento em que a criança passa a respeitar tal regra sem a supervisão do adulto, é hora de reexaminar sua regra e, quem sabe, ser um pouco mais flexível. Mas é importante que se mantenha a supervisão. É estritamente importante saber sempre onde seu filho está, por exemplo, com quem ele está e o que está fazendo. Faça sempre essas perguntas. Quando seu filho resolver dar uma volta ou ir a um lugar específico,
Converse com ele sobre que lugar é esse, quem estará nesse lugar, o que ele irá fazer, quem irá encontrar, e combine um com o outro uma maneira de se comunicarem caso algo aconteça ou resolvam mudar de ideia e ir para outro lugar. Sempre, mas sempre, monitore seu filho com o cuidado de não transmitir a ideia de que você está desconfiando dele, pois se ele perceber isso, aí sim poderá omitir certos fatos de você. Agora, como administrar os conflitos sobre as regras? Em um momento ou outro, seu filho se recusará a obedecer uma regra imposta, promovendo em muitas ocasiões uma batalha entre pai e filho, onde erroneamente sairá um vencedor e um perdedor. Os pais devem, nesses casos, manter sua autoridade, pois os pais devem ceder e rever a regra ou limite estabelecidos somente quando acharem que seu filho está com a razão. Existe também a possibilidade de chegarem a um acordo, onde ambos ficam satisfeitos, conversando entre si e encontrando uma solução para o problema do momento. Afrouxe as regras ao constatar o amadurecimento dos seus filhos, pois com o passar dos dias, seus filhos passam a ser capazes de administrar seus próprios atos. A partir daí, começam a indagar sobre regras impostas que já não precisam mais ser seguidas. Muitos pais, nesta fase do desenvolvimento dos filhos, acham que suas regras devem ser mais severas, pois a chance dos filhos se envolverem com coisas erradas são maiores. Já outros pais pensam ao contrário, achando que já ensinaram tudo o que o filho precisa saber. Na verdade, chega-se a um ponto em que os pais necessitam dar um voto de confiança a seus filhos, mas antes de fazer isso, converse com eles sobre algumas regras básicas e nunca lhes dê total liberdade. Afinal, eles estão crescendo, estão indo em direção a caminhar e buscar o seu próprio mundo, a sua própria vida, mas são responsabilidade de vocês. Então, agora, o último pilar, que nota vocês se dão? De 0 a 10, avaliem esse 10º pilar sobre regras e limites e sobre como estabelecer essas regras e limites. Como é que vocês estão fazendo isso? Como que ficou aí, gente, a sua roda dos 10 pilares essenciais? Dá aí a sua nota, ver se consegue ligar os pontos, ver se essa roda gira mesmo. Eu quero saber como ficou essa roda e já já eu irei abrir a minha tela para vocês me contarem, ok? Deixa eu só falar rapidinho antes de tirar as dúvidas e também revelar a dica de ouro que vocês poderão utilizar imediatamente. Antes, vocês podem colocar todas as suas dúvidas no chat, tá, pessoal? Na medida em que eu for falando, que já já eu irei responder. O que é que eu fiz? Eu desenvolvi um método passo a passo com todas as ações que precisam ser feitas em um curso 100% online que se chama Limite Sem Culpa. É uma metodologia eficiente que ensina passo a passo a forma assertiva de se relacionar com os filhos. É ministrado através de uma plataforma online totalmente segura, onde os alunos possuem acesso tanto pelo computador quanto pelo celular. Você pode entrar na hora e dia que você quiser. O acesso ao curso é enviado por e-mail assim que você fizer a sua inscrição. Você pode estar se perguntando, o curso Limite Sem Culpa é para mim? Vamos ao que você precisa saber para identificar se esse curso é para você ou não. Se você quer que seu filho tenha uma educação positiva, se você quer se sentir mais próximo do seu filho e desfrutar momentos felizes em família, se você quer conquistar um relacionamento familiar harmonioso para o resto da vida, então o curso Limite Sem Culpa foi feito para você. O curso descomplica o dia a dia da família e indica as necessidades dos filhos em cada etapa do desenvolvimento deles, com módulos divididos por faixa etária, sempre relacionadas às expectativas, e com o passo a passo para os pais em relação a como fazer para estabelecer limites.
O curso tem por objetivo a tarefa de dar segurança, embasamento teórico e prático e diretrizes educacionais aos pais, para que eles possam se livrar da culpa e da insegurança que tanto os afligem. Através do curso Limites Sem Culpa, que tem uma metodologia exclusiva, você irá descobrir como, quando e o porquê dizer não aos filhos, e também como, quando e o porquê dizer sim. Irá aprender a estabelecer regras e colocar limites, descobrir como evitar crises em locais públicos, descobrir como ajustar sua orientação ao temperamento de seus filhos, descobrir como fazer com que seu filho durma em sua própria cama, aprender como lidar com as birras e muito mais. Trata-se, sem dúvida, de um curso definitivo sobre a questão dos limites. Mais do que um único curso, ele é um verdadeiro manual para os pais. Assista o depoimento de quem já aplicou o método. Opa, tudo bem? Me chamo Tony Costa e meu filho se chama João, de 4 anos e meio. Eu e minha esposa vínhamos notando uma mudança no comportamento dele, do nosso filho. Ele estava se tornando mais agressivo, autoritário. Quando via que não conseguia o que queria, na hora que ele queria, exigindo as coisas. Isso foi nos tirando do sério. Às vezes se jogava no chão, fazia aquelas cenas de birra, às vezes em casa, às vezes na rua. E nós ficávamos muito incomodados com aquele comportamento dele. Eu nunca me considerei um pai permissivo. Tanto eu quanto a minha esposa tentávamos dar limites, mas sem resultados. Procuramos diversos profissionais, diversos métodos, procuramos na internet pessoas que tinham filhos da mesma idade e tal. E um dia chegou até nossas mãos uma propaganda nos convidando para uma palestra sobre como educar os filhos, com a Márcia Girardi. Eu e minha esposa fomos assistir. Eu até brinco que foi a partir daquela palestra que nossas vidas começaram a mudar. A palestra foi um espetáculo, um conteúdo útil, onde cada minuto caíam várias fichas sobre como educar nossos filhos. Começamos a seguir a Márcia Girardi em seu blog, cheio de artigos sensacionais. Descobrimos que ela tinha criado um método passo a passo de como eliminar as birras e colocar limites num curso online chamado Limites Sem Culpa. E vou confessar para vocês que este curso foi um divisor de águas em nossas vidas aqui em casa. Eu só tenho muito a agradecer a Márcia Girardi e o seu curso Limites Sem Culpa. Eu lembro que algumas coisas eu fazia errado e a Márcia interagia pessoalmente conosco, ajustando as técnicas. Foi incrível. Eu já consegui tirar a TV no momento das refeições do João. Nós criamos uma rotina perfeita onde temos tempo para brincar todos nós em família. Temos um ritual na hora do sono com ele. Ele dorme mais cedo e no quarto dele ele está muito mais tranquilo. Todos percebem um novo comportamento dele, inclusive na escolinha e familiares. É muito importante. Né? Quando ele começa com algum acesso de raiva e tal, de birra, nós procuramos olhar sempre nos olhos dele, apesar dele tentar desviar o olhar. Nós falamos menos do que falávamos, até pelas orientações passo a passo do curso, onde agora sei que a criança não capta tudo que falamos. Não colocamos mais ele de castigos, paramos com isso. Quando ele fica irritado por alguma coisa, ele vai ficar sozinho, mas em seguida ele nos chama para querer colo, e aí nós podemos conversar tranquilamente, não tem mais estresse.
Então, assim, gente, eu agradeço muito a Márcia Girardi pelo trabalho fantástico e pelo seu curso Limite Sem Culpa. Eu super indico, eu super recomendo a todos, façam o curso na íntegra e que vocês irão notar a transformação já nos primeiros dias. Parabéns e muito obrigado, Márcia. Beijão. Depois que você seguir esse curso passo a passo, você vai ver no dia a dia as mudanças no comportamento dos seus filhos. Mas para que você não tenha nenhuma dúvida se esse curso vale a pena ou não, eu resolvi fazer algo que não costumo fazer. Além de todo este conteúdo que compõe o programa, eu vou te dar 6 bônus gratuitamente, somente para quem adquirir o curso pelo webinário. Isto é, para prestigiar você que ficou comigo até agora. O primeiro bônus é a aula em áudio do curso Limite Sem Culpa. Você vai aprender todo o conteúdo do curso com a versão das aulas em áudio MP3, para você baixar e ouvir no celular, indo para o trabalho ou no carro enquanto estiver dirigindo. Com as aulas em áudio, você irá aprender todos os ensinamentos e colher resultados muito mais rápidos. O segundo bônus é a comunidade secreta do Facebook. É nela que vamos compartilhar vitórias, ideias, dúvidas e aprendizados. Vamos nos apoiar e criar um movimento incrível de conexão com verdadeiros pais comprometidos. Durante uma jornada especial como esta, nada melhor do que compartilhar com quem vive este mesmo momento. O terceiro bônus é sobre como fazer seu filho dormir sozinho em seu próprio quarto. Há muitas razões pelas quais a criança não gosta de ficar na sua própria cama, e não faltam motivos para ela querer procurar os pais quando acorda de forma abrupta no meio da noite. Com este bônus, você irá aprender como solucionar esse problema de uma vez por todas. O quarto bônus é um manual anti-birra. Entenda o porquê as crianças fazem certos tipos de manhas e eduque seu filho hoje para que ele não seja prejudicado amanhã. Não deixe a vergonha fazer com que você ceda à pressão do seu filho. Saiba que todos já passaram ou passarão por isso em algum momento. O quinto bônus é sobre como lidar com a ansiedade através da meditação. Pesquisadores de Harvard comprovaram os benefícios da meditação e da prática de yoga para o cérebro. A prática da yoga restaura o sistema nervoso através do relaxamento, e isso traz mais energia, vitalidade e motivação. No sexto bônus, você terá conteúdo sobre como cuidar dos filhos sem esquecer de si mesma. Toda mãe necessita de uma pausa, um momento de relaxamento para pensar sobre como ela pode, no meio dessa rotina maluca, cuidar de si mesma e ainda ter qualidade no tempo dedicado aos filhos. Você já deve estar se perguntando quanto custa um curso tão sensacional assim, como o curso Limite Sem Culpa? Eu te pergunto, quanto vale aprender a forma correta de conviver com seu filho com amor, respeito e companheirismo? Quanto vale continuar sendo a influência mais importante na vida do seu filho? Quanto vale conseguir ajudar o seu filho a crescer saudável emocionalmente? Quanto vale você ser um responsável por um legado de amor deixado para o seu filho? Quanto vale você possuir ferramentas incríveis para lidar com os desafios da maternidade e da paternidade? Bom, o curso Limite Sem Culpa, mais os 6 bônus exclusivos, que tem transformado milhares de vidas, tem um custo total de R$ 782, mas hoje, exclusivamente para você que está assistindo este webinário, poderá ter acesso exclusivo ao curso mais os 6 bônus maravilhosos por apenas R$ 197. De 782 por apenas 197. E você ainda poderá pagar no cartão de crédito parcelado ou à vista no boleto.
Isso mesmo que você ouviu. O curso mais 6 bônus por somente R$ 197 ou 12 vezes de R$ 19,19 no cartão de crédito. Somente para quem adquirir o curso por este webinário. Me diga, você merece investir 12 vezes de R$ 19,19 em você, na sua família e no futuro dos seus filhos? Bem, tenho certeza que você entendeu o impacto que esses ensinamentos terão em sua vida e na vida de seus filhos, quando você aplicar o curso no seu dia a dia. Garantia incondicional. Você ainda terá a garantia incondicional de 7 dias com risco zero. Se em até 7 dias a partir da data da compra você quiser cancelar por qualquer motivo, nós devolveremos 100% do valor investido. É só enviar um e-mail para o suporte@mentoriadepaz.com e aguardar o prazo de reembolso da Hotmart. Simples assim. Garantia incondicional é para você ficar tranquilo. Nós utilizamos a plataforma Hotmart, uma das principais e mais seguras plataformas do mercado para comercialização de cursos online. Eu estou fazendo isso para te mostrar o quão comprometida eu estou em transformar a sua vida e a vida de seus filhos. Agora, você tem basicamente 3 opções. A primeira opção é não fazer absolutamente nada. Mas se você chegou até aqui, você já tomou a decisão de mudar e não fazer nada não é mais uma opção para você. A segunda opção é fazer o que eu fiz. Gastar muito tempo e dinheiro aprendendo como educar seus filhos da melhor maneira. Essa opção dá certo, mas sem dúvida é a mais cara e demorada. O meu papel aqui é reduzir o seu tempo de aprendizado. Afinal, quanto vale o seu tempo para ter que aprender sozinha tudo o que eu aprendi em mais de 20 anos de experiência como mãe e psicóloga? Desse modo, a terceira opção é a de adquirir o curso Limite Sem Culpa. Essa é a opção mais barata e rápida para você e, sem dúvida, a melhor opção por tudo que eu te expliquei até aqui. Você já deu o primeiro passo, mas a estrada para educar seus filhos e transformar sua vida não termina só com um passo. Agora, não resta mais nada a dizer. A decisão é sua, está em suas mãos. É a sua hora de dar o próximo passo e continuar essa caminhada que você já começou. Garanta o seu acesso antes que essa oportunidade saia do ar. Bom, agora eu vou revelar a dica de ouro de que prometi para vocês. Já vou responder as dúvidas de vocês lá no chat. Uma única frase para parar a birra de uma criança. O motivo não importa. Talvez o seu brinquedo favorito tenha quebrado, ou a mãe o proibiu de comer o 10º doce, seja lá o que for, poupe seu fôlego de repreendê-lo. Em vez disso, de uma forma calma e tranquila, pergunte: isso é um problema grande, de tamanho médio ou pequeno? Digamos que seu filho ficou chateado porque um amigo não quer compartilhar um brinquedo com ele. Não espere até que os gritos estejam fora de controle. Pergunte imediatamente: isso é um problema grande, de tamanho médio ou pequeno? E quando ele responder, sugira pensar numa solução em conjunto, seja qual for o tamanho do problema. Talvez ele aceite outro brinquedo ou convide o amigo para brincar junto. Existem muitas opções. Existem 3 razões básicas pelas quais essa pergunta aparentemente acalma as crianças. Primeira, a criança vê que aceitamos e respeitamos seus sentimentos. Segundo, a pergunta a faz parar de sofrer e avaliar a situação. Terceiro, ao fazer essa pergunta, os pais convidam a criança a tentar resolver o próprio problema. Portanto, ao fazer essa pergunta,
e conversar calmamente com seu filho por alguns minutos, você estará economizando muito tempo e nervos e também ganhará a sua confiança. Bom, como eu prometi, vamos lá para as dúvidas. Eu quero saber quais são as dúvidas de vocês. Deixa eu ver então se tem dúvidas aqui. Bom, a Márcia está perguntando, está dizendo que um pilar dela teve nota baixa. Então, Márcia, significa que você precisa investir mais do seu tempo e sua energia no assunto deste pilar específico. A Fernanda pergunta como funciona a comunidade secreta no Facebook. Bom, Fernanda, a comunidade secreta do Facebook é um local exclusivo para os pais que fazem parte do curso Limite Sem Culpa, para que eles possam trocar experiências, tirarem dúvidas e compartilharem aprendizados. Deixa eu ver aqui, o Rodrigo tá perguntando qual o próximo passo após fazer a roda. Bom, o próximo passo é identificar os pilares que você precisa investir mais seu tempo para desenvolver as habilidades deste respectivo pilar, Rodrigo. A Paula está perguntando como vai receber o acesso do curso e se tem algum tipo de suporte. Sim, Paula. Temos uma equipe de suporte para tornar a experiência com este curso de muito aprendizado. O acesso ao curso será enviado para o e-mail de vocês assim que finalizarem a compra. Olha só, gente, este bônus que eu estou entregando e este desconto, essa oferta do curso Limite Sem Culpa, é somente para quem comprar através do webinário. Fora da aula, após este momento, o valor é bem maior. A Janaína eu já respondi. Deixa eu ver outra pergunta aqui. O Kleber perguntou como receberá o curso. A Joana está perguntando se é seguro. Sim, Joana, a compra é feita através da plataforma de pagamentos seguros da Hotmart, uma empresa 100% segura e especializada em pagamentos pela internet. Você pode ficar tranquila. O Pedro está perguntando como receberei o curso. Pedro, o curso é 100% digital, online, em vídeo, em aulas em vídeo. Você receberá seu acesso por e-mail assim que a compra for confirmada. Se optar pelo cartão de crédito, você receberá imediatamente o acesso ao curso e aos bônus. A Sandra pergunta sobre os bônus. Pessoal, o acesso aos bônus e também a todo o conteúdo é por 2 anos. Você receberá um login e senha para acessar todos os bônus na nossa área de membros 100% online. A Eliane está perguntando para quem é o curso. Ok. O curso é para pais que trabalham e têm pouco tempo, para pais de bebês ou de crianças até adolescência, pais que querem aprender a colocar limites e controlar as birras, que querem melhorar o vínculo com seus filhos e tornar esses vínculos mais fortalecidos, se sentirem seguros para dizer não e sim, sem insegurança. Mais alguma dúvida? Olhem, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar através do e-mail suporte@mentoriadepaz.com, que eu e minha equipe iremos responder. Fiquem à vontade, ok? Espero sinceramente que este conteúdo tenha contribuído com vocês. Muito, muito obrigada pela atenção de cada um, por terem dedicado o tempo de vocês comigo, por confiarem no meu trabalho. Um grande beijo no coração de todos. Me sigam nas redes sociais, Mentoria de Paz, Limite Sem Culpa. Obrigada e tchau, tchau, pessoal. Nos vemos na sala de aula.